Agora, aqui no De Tudo Um Pouco, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a evangelização nos presídios. E eu recebo a missionária Adenice Barreto Batista, que aqui está. Cumprimento. Missionária, Deus abençoe a senhora. Uma honra tê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Do Rio de Janeiro, direto para Belo Horizonte, nós vamos falar, a senhora trabalha e já tem uma larga experiência aí com evangelização prisional. Conta pra gente um pouco desse ministério da senhora. Tudo começou no ano de 82, no sul da Bahia, não é? Quando Deus me chamou para atender uma delegacia. E mudando para o Rio de Janeiro, em 84, eu pude ver uma violência totalmente diferenciada, né? Do sul da Bahia, que era tudo mais tranquilo, e eu senti uma necessidade, morando ali próximo do centro da cidade, e eu era membro ali da Igreja Batista, primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então eu ali estava perto do complexo da Frecaneca, e eu acompanhando até as notícias dos jornais, enfim, vendo toda essa situação de violência, e tendo conhecimento da palavra de Deus, que Deus criou tudo muito bom e que o homem é a coroa da criação. Então eu senti no meu coração um desejo muito grande de levar o meu pastor, naquela época era pastor João Filso Sorém, de memória, grande homem de Deus, né? E o desejo de trabalhar nos presídios ali próximo. Então iniciamos ali um trabalho em 84, julho de 84. Logo depois houve uma nova colocação da Lei de Execução Penal, com a necessidade de cadastramento das organizações que trabalhassem lá. Então, ali eu fiz o cadastramento da igreja e começamos ali um trabalho no Complexo da Frecaneca, que agora está extinto. Com isso, eu fui criando raízes e dali eu fiz o seminário e na gestão do pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que foi pastor e presidente da convenção, eu fui nomeada missionária urbana na área de capelania prisional no Rio. E estou até agora nesse trabalho, mas assim, atendendo a todas as unidades, e cada vez eu sentia mais necessidade de avançar, porque com o avanço da criminalidade e da violência, mas também com o avanço dos resultados das vidas transformadas e do que eu via Deus agir, eu sentia essa necessidade de criar mais equipe, várias igrejas, vários pastores junto conosco. E em 2010 eu me aposentei, porque aí surgiu um novo desejo no meu coração de trabalhar quando eles saíssem, porque lá dentro eu via muitas igrejas trabalhando. Lá no Rio de Janeiro nós temos perto de 54 unidades prisionais e muitas igrejas trabalhando, né? Algumas igrejas trabalhando lá com dificuldades, mas fazendo esse trabalho. Mas a minha preocupação é quando eles saíssem. A ressocialização deles, a reintegração. Muitos vinham para mim e falavam, missionária, eu estou muito preocupada. Quando eu sair, o que será de mim? Eu não tenho uma qualificação profissional, eu não tenho meus documentos, sumiram todos, enfim. Vai também com aquela condição de ter esse já traz exatamente esse preconceito, perfil, né, de ex-presidiário, que é algo que realmente a sociedade não está preparada ainda, né? Os preconceitos são muito grandes. E então foi aí que em 2010 organizamos a Associação Luz da Liberdade. Como que chama a associação? Associação Luz da Liberdade. Luz da Liberdade. Isso. Então nós começamos ali um trabalho de recebimento de egressos e apoio aos familiares. Então ali, meu filho, o pastor Cláudio Antônio, ele agora é o novo capelão. Eu passei a tocha para ele, como eu digo, né? Ele hoje é o novo capelão lá da Convenção Batista Carioca e ele trabalha dentro das prisões na evangelização e eu trabalho do lado de fora na ressocialização e reintegração. Nós realizamos palestra com eles, nós realizamos preparação para o mundo do trabalho, né? E damos atendimento às famílias, dos que ainda cumprem pena. No meio disso tudo, a gente tem a evangelização e ação social. Dentro do trabalho que hoje a senhora realiza aí, que é a ressocialização desses egressos aí do sistema penitenciário, quais são os maiores desafios que a senhora hoje encontra, né?
tentando ajudar, tentando mudar essa pedra social assim do seu lugar? Como que a senhora vê? Pedra social, pode ter certeza, porque toda a dificuldade nós esbarramos exatamente nas ações públicas, ações governamentais que tragam para eles uma abertura, porque, por exemplo, documentação. Muitos saem assim com desejo de trabalhar, nós temos algumas parcerias e a gente encaminha, mas quando chega lá não tem título. Tem um tempo para entregar o título e tem algumas empresas que exigem esse título. Outros, problema de capacitação profissional, que dentro das unidades a ociosidade é conhecida. Sim. E eles, apesar de terem vontade de fazer algo como preparação profissional, não existe. Então, as ações públicas, nós esbarramos nelas. Né? Não é o primeiro fator. É assim. o primeiro fator, né? É exatamente essa falta de ações públicas e de ações governamentais que venham para a ressocialização. A crítica sobre a residência é muito grande. As ações sobre a ressocialização é mínima, né? E o Estado não tem assim uma posição como deveria, conquanto nós tenhamos na Lei de Execução Penal, no seu artigo 1º, exatamente isso, que cabe ao Estado, não somente a prisão, mas a ressocialização. E, nesse momento, é a primeira dificuldade que eles encontram, né? Por exemplo, nós trabalhamos com um rapaz que era um dos fornecedores do comando, né, de uma facção muito forte lá no Rio de Janeiro, de armas, tráfico. E pelo poder do Espírito, que é assim que trabalhamos, né, nós confiamos que Amém. A palavra de Deus ela é a fortaleza que quebra, né, os grilhões, como eu digo para eles. Eu sempre digo para eles que apesar de muitos receberem a sua, digamos assim, a sua condicional, né, para que eles sejam livres, no entanto, muitos voltam, né, porque se enfraquecem. Mas eu digo para eles que Jesus é o único que tem a chave para a liberdade total. Dentro, para a gente estar dando rumos finais, missionária, sobre esses desafios, como a senhora também vê o posicionamento da própria Igreja de Cristo nesse tempo para esse tipo de público, né? Que são aqueles que estão entre as grades, aqueles que já têm ali, cumpriram sua pena. A igreja ainda vê isso com preconceito, a igreja ainda não está preparada. O que a senhora nos diz sobre a igreja? Bom, e esse ministério? De uma certa forma, a igreja até vai lá. Não é? Tem muitas igrejas que se colocam à nossa disposição para o trabalho, mas o recebimento ainda está sendo mínimo. Algumas igrejas ainda têm um certo preconceito sobre isso, de atender. Eu tenho atendido alguns lá em nossa sede, né, da Associação Luz da Liberdade, que falam missionária. A primeira coisa que eu fiz quando eu retornei foi buscar o meu pastor, né, que muitos são desviados, tem um número muito grande de desviados dentro do sistema penal, que são desviados do Evangelho, e eles disseram, olha, me reconciliei com Cristo, estou voltando. Mas eu fui ao meu pastor e ele disse que a igreja não aceita ex-presidiário nos trabalhos da igreja. Quer dizer, uma posição muito ruim. Ainda existe alguns preconceitos. Mas, por outro lado, nós temos igrejas que abraçam, que recebem. Eu tenho lá no Rio muitas igrejas que são nossas parceiras, que inclusive têm não somente como membro, mas como ajudadores. Ex-presidiários, né? E isso tem sido também um pouco de dificuldade, né, que eles têm para a sua ressocialização. Eles já são, né, ética e socialmente marginalizados. Eles já têm aquele perfil mesmo de marginalização. Então, a autoestima deles já sai muito baixa. E eles chegam lá na nossa sede, na Luz da Liberdade, muitos pedindo oração para não rescindir, porque a luta é muito grande, realmente. Eles não querem, mas toda a sua formação diz que sim, eles dizem que não, é uma grande luta. É uma grande luta, e isso a gente tem trabalhado, a autoestima deles, né? Trabalhamos com as famílias para o recebimento também. E a gente tem conseguido muitos, né? Temos parcerias para cursos profissionalizantes, e nós estamos trabalhando agora exatamente com isso. O mundo do trabalho está muito pouco, né?
não temos. Empregabilidade agora no Brasil aí é para todo mundo, zero, né? Para todo mundo. Imagina para ex-presidiário. Aí a barreira é maior. E aí eles têm que ser muito bem trabalhados. Nós ajudamos com a cesta básica, que já é alimento para os filhos deles. Nós temos o projeto Criança Feliz, que apoiamos os filhos, né? O acompanhamento desde a gestação até os 14 anos. Eu acho que isso tudo tem somado para a gente ter bons resultados. A gente fica feliz de saber assim, que uma ação como essa já nos traz esse impacto e mostra que a gente tem que preocupar com todos. A palavra de Deus nos fala para a visita àqueles que estão encarcerados, o cuidado com eles. E esse, aí para você, querido telespectador, é só um pedacinho aqui daquilo que a missionária Denise veio nos trazer aqui nessa manhã para nos inspirar aí a trabalhar para o Senhor, tocando aqueles confins da terra, porque muitos desses, para nós, podem estar nos confins da terra, ainda que tenha um presídio, uma cadeia bem próximo da gente. Nem todo mundo vai, mas pessoas assim com esse coração tão grande, esse coração de mãe, não é? Com certeza. Tem trazido eles me chamam aí. De mãe. A maioria me chamam de mãe. Tá vendo? Olha mãe só a espiritual, carência. né? Mas eu posso falar então sobre a Lagoinha, né? Porque eu estou aqui, vim do Rio de Janeiro exatamente para fazer uma visita também à Igreja de Lagoinha. Eu tenho um carinho muito especial pela Igreja da Lagoinha, tenho um voto de gratidão à Igreja de Lagoinha. Falei ontem isso com o pastor Márcio Valadão, porque ele recebeu e ela acolhe uma das pessoas assim que eu acompanhei na prisão e que foi assim um filho muito querido, que é o Guilherme de Pádua. Isso. E o Guilherme de Pádua, eu encontrei ontem ele mesmo na igreja, assim, muito bem. E eu fiquei muito feliz de vê-lo assim, tão acolhido e de uma igreja que realmente abraça nesse trabalho. Estou sabendo que a igreja está abraçando esse ministério. Sim. Ontem eu atendi um ex-presidiário que saiu há 2 dias. O Guilherme veio me trazer para que eu orasse com ele e já estava sendo encaminhado para um local para ele ficar. E isso para mim foi assim, bater palmas mesmo, sabe? Porque são muitas ações, essas ações que realmente vai mudar um pouco a história da nossa sociedade. Porque eu sempre digo que quando nós alcançamos um traficante, um ex-traficante, um ex-assassino, enfim, nós estamos ganhando um servo de Deus. Lá no Rio de Janeiro nós já temos muitos que trabalham conosco. Agora mesmo o meu filho, o pastor Cláudio, o capelão, ele está cadastrando alguns que eu acompanhei, se converteram e eles agora já voltam para a prisão como agentes religiosos. Então isso é um trabalho que somente a Igreja de Cristo pode fazer. O sistema prisional não tem ações, por mais que eles se esforcem, para transformar o homem. Jesus veio para isso. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, João 8:32, e o 36, né, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quase todas as unidades prisionais temos esse versículo, eles têm o cuidado de escrever isso aí, porque é isso que eles creem. Muito bom. Missionária, Deus abençoe, obrigado por esse bom bate-papo aqui, por esse cuidado com a gente aí, ter atendido ao convite. Que Deus abençoe a senhora lá, Amém. leva um beijo para todo mundo lá no Rio de Janeiro, para essa turma toda lá. Uma das ações que Lagoinha faz aqui nos presídios é colocar as TVs nas celas com a programação da Rede Super para eles estarem lá. Então, já a boa parte das nossas cadeias aqui, dos presídios, das penitenciárias, estão recebendo ali agora essa palavra da senhora. Que ótimo, maravilha. Então, a vocês, eu posso dizer para vocês do meu carinho. Lá no Rio de Janeiro, eu sou assim conhecida como a mãe, né, de muitos, mas eu quero dizer para vocês que o caminho é esse. A liberdade está somente em Cristo Jesus. Abracem essa liberdade. E aqueles que saem, eu tenho uma palavra para eles: não negocie mais essa liberdade que Cristo te deu. Ela é inegociável. Muito bom. Missionária, muito obrigado pelo carinho, pela visita. Deus abençoe. Leva um abraço para todo mundo lá, o pessoal da sua igreja, o seu filho, o pessoal lá no Rio de Janeiro. Com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade de agora. Se eu estiver em casa, que é muito difícil, mas se eu estiver, se não, eu vejo depois, né? Mas eu vou estar aqui conectada, porque esse trabalho, eu tenho certeza que dessas divulgações são muito importantes, não somente para o conhecimento, mas que outros também possam abraçar essa obra. Amém. Tá bem, vamos sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.